Bom, agora que nós já conhecemos os diferentes tipos de receptores, sabemos que os receptores de superfície precisam de moléculas sinalizadoras intracelulares para dar prosseguimento às cascatas de sinalização. Para entender melhor esse processo, é necessário que a gente veja alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de segundos mensageiros. Os segundos mensageiros são moléculas que amplificam o sinal dentro da célula. Elas vão ser produzidas em grande quantidade a partir da ativação do receptor e vão se difundir livremente pela célula, levando à ativação de vários alvos em diferentes locais da célula. Os segundos mensageiros podem ser hidrofílicos, e aí eles podem se difundir por todo o citosol, ou podem ser hidrofóbicos, e aí eles ficam limitados à membrana plasmática. Mas nesse caso, eles também são muito importantes porque podem ativar proteínas que estão ancoradas à membrana. São exemplos de segundos mensageiros hidrofílicos o AMP cíclico, o trifosfato de inositol e o cálcio. E é um grande exemplo de segundo mensageiro hidrofóbico os o diacilglicerol, que é conhecido como DAG. É interessante notar que essa ação dos segundos mensageiros se assemelha um pouco a um tipo de fofoca. Então, o primeiro mensageiro é o sinal extracelular que chega até o receptor. Então, ele está levando a primeira mensagem para o receptor. A partir daí, essa mensagem precisa ser enviada para o resto da célula. E quem faz isso? Os segundos mensageiros. São eles que vão espalhar essa mensagem por toda a célula. Outra classe de moléculas sinalizadoras intracelulares muito importante é a de comutadores moleculares. Esses comutadores moleculares vão passar do estado inativo para o estado ativo até que outro processo os inative novamente. Então, ao contrário do que muitos de vocês podem estar pensando, a inativação é tão importante quanto a ativação. Para que as vias de sinalização se recuperem após transmitir um sinal, elas precisam ser inativadas para só então poderem transmitir outro sinal que chega até elas. A principal classe de comutadores moleculares é aquela de moléculas que são ativadas ou inativadas por fosforilação. Essa fosforilação pode ocorrer por proteínas quinase e, no caso, a desfosforilação ocorre por meio das proteínas fosfatase, como a gente está vendo aqui embaixo. As proteínas quinase vão adicionar fosfato de modo covalente a outras proteínas. Então, como a gente está vendo aqui, ó, essa quinase vai adicionar um fosfato à proteína. Isso acontece pela doação de um fosfato do ATP. Então, o ATP doa esse fosfato, se transformando em ADP. No caso, ele passa de trifosfato para difosfato de adenosina. E esse fosfato é, então, inserido aqui pela quinase na proteína. Por outro lado, as proteínas fosfatases vão pegar essa proteína que está fosforilada e vão retirar esse grupo fosfato. E a proteína volta novamente ao estado desfosforilado. São exemplos de proteínas quinase, a tirosina quinase, que vai adicionar fosfato ao grupamento hidroxila do aminoácido tirosina, e as serina-treoninas quinases, que vão fazer a mesma coisa com as serinas e as treoninas. Outra classe de comutadores moleculares bastante importante é aquela que é ativada, ou inativada por ligação ao GTP. São exemplos as proteínas G, que são proteínas triméricas de ligação ao GTP, e as GTPases monoméricas, que são menorzinhas. As proteínas G geralmente estão associadas ao receptor, como a gente falou, receptor metabotrópico, enquanto as GTPases monoméricas podem ser ativadas e ativar outras proteínas, outros alvos na célula. Então, aqui, como a gente está vendo, a gente tem uma proteína G inativada. Vamos fazer melhor. Vamos pensar que isso aqui é uma GTPase monomérica. Então, ela não está associada a nenhum receptor, é algo independente. Essa GTPase está inativa quando ligada ao GDP, certo? Esse GDP sai e entra uma molécula de GTP, fazendo com que essa GTPase se torne ativa. Essa GTPase tem uma função intrínseca a ela, que é a de hidrólise do GTP. Então, ela mesma vai fazer com que esse GTP seja dissociado em GDP
e fosfato. Então, ela tira esse fosfato e fica sozinha aqui com o GDP, voltando a ficar inativa. Existem alguns reguladores, né, desse processo, que são a proteína ativadora da GTPase e o fator de troca do nucleotídeo de guanosina. A GTPase, por si só, consegue fazer essa quebra desse GTP em GDP e fosfato. Mas a HAP é uma proteína que vai catalisar esse processo, vai tornar esse processo mais rápido. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a GTPase, que está ligada ao GTP e, portanto, está ativa. E ela vai iniciar essa hidrólise, né, de retirada do fosfato e vai ficar sozinha aqui com o GDP. Então, a GAP, que é a proteína ativadora da GTPase, vai catalisar essa hidrólise do GTP. Por outro lado, a GEF, que é responsável pela troca do nucleotídeo de guanosina, vai fazer o quê? Ela vai facilitar essa saída do GDP para que então a molécula de GTP se ligue a essa GTPase, a ativando novamente. As moléculas sinalizadoras intracelulares precisam interagir com seus alvos corretos. Para isso, deve existir uma especificidade e afinidades pelos parceiros adequados. E isso se dá através da relação entre as superfícies de diferentes moléculas. Como estratégia de contribuir para aumento dessa especificidade, existem proteínas de suporte. Essas proteínas de suporte organizam grupos de proteínas em complexos de sinalização. Isso vai fazer com que haja um aumento da concentração de determinadas proteínas em um determinado local, e isso vai levar a uma ativação mais rápida e consecutiva dessas proteínas. Então, vai ser um processo mais efetivo. Para entender um pouquinho sobre as proteínas de suporte, nós também precisamos compreender o que são sítios de ancoragem e domínios de interação. Então, os sítios de ancoragem vão reunir proteínas sinalizadoras por modificações em aminoácidos ou fosfolipídios. Então, esses aminoácidos, por exemplo, podem ser fosforilados, ou os próprios fosfolipídios podem ser fosforilados. Isso vai fazer com que outras proteínas possam reconhecer esses sítios e se ligar a eles. Então, essas proteínas vão reconhecê-los a partir de domínios de interação. Esses domínios de interação, como eu falei, vão reconhecer essas modificações e vão se ligar nos sítios de ancoragem. Então, aqui é a sinalização básica da insulina, mas não vamos nos atentar a isso agora. Vamos apenas considerar que isso aqui é um receptor de tirosina quinase, um receptor enzimático. E o que é que vai acontecer? Essa molécula, né, da sinalização extracelular, que é a insulina, vai se ligar aqui e ela vai ativar o receptor de tirosina quinase. Esse receptor de tirosina quinase, ele possui uma função intrínseca de quinase, ou seja, ele pode fosforilar vários outros alvos, inclusive ele mesmo. Então, ele se autofosforila, e isso vai fazer com que uma proteína que é conhecida como IRS1, e a gente vai estudar isso na semana de endócrino, possa se ancorar a ele, através do seu domínio PTB. Aí vocês podem se perguntar, o que é esse domínio PTB? Então, esses domínios de interação, PTB, SH2, são domínios que vão reconhecer tirosinas fosforiladas, enquanto os domínios pH vão reconhecer fosfolipídios que são fosforilados, que são os fosfoinositidos, lá na membrana. Então, esse domínio aqui, PTB, reconhece essa tirosina fosforilada do receptor e se ancora no receptor. A partir dessa ancoragem, o receptor agora vai começar a fosforilar resíduos de tirosina nessa proteína de ancoragem. Essa fosforilação desses resíduos aqui na proteína de ancoragem já podem ser reconhecidos por domínios de interação de outras proteínas adaptadoras. Como aqui, ó, o SH2 reconhece essas tirosinas que são fosforiladas e se associam a essa proteína. Da mesma forma aqui em cima, nós estamos vendo um domínio de interação pH, que vai fazer com que essa proteína aqui reconheça esses fosfatos que estão ligados aqui aos lipídios da membrana. Então, ela vai conseguir, por conta deles, se ancorar nessa membrana também. Quando a gente vê essa proteína adaptadora, que é a proteína GRB2, a gente percebe que a principal função dela é ligar
outras proteínas, entendeu? Fazer uma conexão entre várias proteínas diferentes. E isso ocorre por meio dos domínios, que vão reconhecer nessas proteínas-alvo algumas alterações, que podem ser as alterações dos resíduos de tirosina, dos resíduos de prolina, como a gente vê aqui no caso da SH3. Então, tudo isso vai fazer com que o processo de transmissão dessa mensagem seja mais rápido e mais efetivo.